O que há de errado com o mundo? O que há de errado com as pessoas? O que há de errado com a raça humana? Porque algo está obviamente, desesperadamente errado, enquanto nosso mundo está se desfazendo como um suéter barato. O que vemos ao nosso redor é guerra, e contenda, e briga, inveja, conflito, assassinato, mentira. E a maioria das pessoas procura nos lugares errados para tentar diagnosticar o problema do mundo. Eles afirmam que o problema está do lado de fora do homem, que o problema é o meio ambiente, que o problema é o governo, que o problema é a economia, que o problema é o aquecimento global, que o problema é a sua educação, suas desvantagens, etc, etc, etc. Mas você e eu sabemos que não há cura para um problema espiritual a ser encontrado, e a política está nas finanças, e todas essas explicações ficam aquém de onde está realmente o problema. O problema real e o problema fundamental do homem e do mundo e da raça humana não está fora do homem, mas está dentro do homem. Em uma palavra, é o pecado. Então o que é pecado? Bem, pecado é qualquer falta de conformidade com a santidade de Deus. Pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Pecado é ficar aquém da glória de Deus. Um pecado é desviar-se da vontade de Deus. E esse é o maior problema do homem. Se eu apenas disser que pecado é ficar aquém do padrão, parece que o pecado é um erro. O pecado é um erro. Pecado é apenas algo que acontece, que nós fazemos, que não queremos fazer. Mas quando você olha para o ensino completo das Escrituras com relação ao pecado, esse não é o caso. Pecado é rebelião. Pecado é um crime. Pecado é quando o homem coloca sua vontade contra a sua vontade, contra a pessoa de Deus e contra a lei de Deus. O pecado não é um erro. O pecado é, óbvio, rebelião contra Deus. Rebelião intencional. E todos nós nos rebelamos contra Deus. Agora, quando falamos sobre pecado, precisamos entender que o pecado é mais do que apenas um ato. As pessoas não são pecadoras porque elas pecam. As pessoas pecam porque, por natureza, elas são pecadoras. Isso é muito importante você entenda. Se você vê o pecado simplesmente como um ato ou uma decisão, você tratará o pecado superficialmente e tentará encontrar uma cura superficial. Mas o pecado não é apenas uma decisão. Ele vai até o coração do homem. Um coração caído. Um coração que pode ser chamado de moralmente depravado. Um coração espiritualmente morto. Todos nós já vivemos as paixões de nossa carne, realizando os desejos do corpo e da mente, e por nossa natureza somos filhos da ira como o resto da humanidade. Há duas coisas importantes aqui. Ele traz um ciclo completo. Quando ele se refere ao resto da humanidade, ele está fazendo um ponto lá. O ponto lá volta para o mundo. E não é como se o mundo fosse apenas aqui, o resto da humanidade. As pessoas que não estão sob a influência estão em minoria. Há um portão largo, há um portão estreito. Mas antes ele faz referência à nossa carne, a nossos próprios desejos, a nossos corpos, a nossas mentes, e ao que nossos corpos e nossas mentes querem. Então aqui está. O mundo e o diabo são tão poderosos porque eles nos dão exatamente o que queremos. Isso é o que nós somos. Não somos indivíduos que de outra forma buscariam a Deus se o diabo simplesmente nos deixasse em paz. Longe disso. Desde a queda, com o nosso primeiro Adão, com o nosso chefe federal, somos inversos a todas as coisas boas. Ouça da maneira como as confissões colocam, como as confissões de Westminster, Londres, dessa corrupção original. Ela diz, pela corrupção original, pela qual ficamos totalmente dispostos, incapacitados e opostos a todo bem, e santo inclinados a todo mal,
precedem todas as transgressões reais. Nossos pecados vêm de nossa natureza pecaminosa. É quem somos, é o que queremos e o que desejamos. Então não pense nisso como se viéssemos a esse mundo e fôssemos inocentes, estamos realmente procurando a maneira de encontrar Deus, a maneira de agradar a Deus. Mas de repente esse mundo diz, não, 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 faça isso. E o diabo diz, não, não faça isso. Na verdade, não. Não, isso é radical o suficiente. Isso não é caminoso o suficiente. Não é quem você era. Aqui é quem você era antes de vir a Cristo. Você veio com desejos carnais que eram contra Deus. Você veio com o desejo do seu corpo, a tua mente estava alienada a Deus. Você veio com desejos que eram maus. E o diabo e o mundo não precisaram te procurar. Você descansou neles, que eles te deram exatamente o que você queria. O diabo não sabe o teu nome, te conhece tua voz. Você estava convencido de que ele te amava tanto quando você amava o mundo. Enquanto você amava o mundo, era um lugar confortável para você, era tudo o que você queria. Isso porque a sua própria natureza ansiava por isso. Agora vamos dar uma olhada por um momento nesse coração. Eu quero que a gente vá ao livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Isso é antes do dilúvio de Noé. Na verdade, é a razão do dilúvio de Noé. Desde então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente mal. Agora ouça, a linguagem é uma linguagem muito importante. Ele diz que a maldade do homem era grande. Agora, isso está na estimativa de Deus. Era gigantesco. Era generalizado. Foi completamente afetando absolutamente tudo que o homem é e que o homem fez. E foi grande na terra, e toda a intenção do pensamento do coração do homem era apenas mal. Toda a intenção era má. E então, o advérbio continuamente, sempre, em andamento, novamente, penetrante, continuamente mal. Agora, alguém pode se opor a isso. Ele pode dizer, bem, não, meus pensamentos não são assim, não são mal, bem, deixe-me fazer algo com você. Eu fiz a um jovem repórter há muitos anos atrás, quando ele disse que estávamos em um grande auditório, ele veio, ficou muito zangado, ele disse, eu não acredito que o homem seja tão ruim quanto você diz. Eu disse, Senhor, eu não disse que o homem era mau. Eu li as Escrituras e as Escrituras diziam que os homens eram maus, que ela afirmava ser um cristão. Ele disse que os homens não são tão ruins. Eu disse, Senhor, se eu pudesse arrancar seu coração agora, eu diria a mesma coisa para você. Se eu pudesse arrancar seu coração agora mesmo, todos os seus pensamentos, todos que você já teve, do momento em que você começou a pensar, você está pensando agora mesmo, mesmo pensamento que você teve nos últimos 15 minutos nessa sala. E eu poderia pegar esses pensamentos e colocá-los em um DVD e mostrar esse DVD aqui hoje. Você sairia correndo dessa sala, você nunca mais apareceria aqui. Você sabe que é verdade. Você faria tudo ao seu alcance para me impedir de mostrar a todos os seus pensamentos, os pensamentos do seu coração durante todo o curso da sua vida. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Você ficaria totalmente envergonhado sabendo que todos na sala são exatamente como você? Você ainda estaria totalmente envergonhado. Agora, imagine esse dia, o dia do julgamento, e você está diante de Deus, um Deus santo, e tudo isso é revelado na frente dele. Na frente dele, diante de um céu santo, você vê o homem, seu próprio coração testifica da veracidade das Escrituras. É por isso que a doutrina do pecado original é tão importante. Se não entendemos a doutrina do pecado original, então não entendemos nada. Não entendemos isso, mas não entendemos a pecaminosidade do nosso pecado. Porque de alguma forma pensamos que somos inocentes, e nosso ambiente de alguma forma nos fez dar tudo errado. Nada poderia estar mais longe da verdade que as pessoas que não acreditam no pecado original não têm crianças. Amém, alguém?
Eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Não é um anjinho, é uma víbora, é uma fralda. Você vem a esse mundo, você mal consegue abrir os olhos. Por meses, mal consegue manter a cabeça erguida. O tempo todo a cabeça dele agora. Você não pode sentar, você não pode falar, você não pode gatinhar, você não pode andar. Mas você pode deixar todo mundo saber que você está comandando as coisas. O choro de raiva acontece cedo. A demanda e o choro acontece cedo. O enrijecimento do corpo acontece cedo. Tão fofo, não, isso não é fofo. Uma das razões pelas quais Deus os faz tão pequenos é para que eles não matem você. Uma das razões pelas quais Ele os torna tão fofos é para que Ele não mate você, vamos. Vamos em frente, Gênesis capítulo 8, versículo 21, Senhor sentiu aroma calmante, Senhor disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a intenção do coração do homem é má desde sua juventude, e nunca mais amaldiçoarei, destruir todos os seres como eu fiz, e a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. O dilúvio levou quase todos os homens do planeta Terra. Mas aqui vemos, depois do dilúvio, e nem mesmo o dilúvio poderia lavar o coração do homem. Desde a sua juventude, a palavra pode significar mais do que apenas um jovem para voltar para uma criança ou filhos. Isso é algo muito importante, muito debatido, mas mesmo assim, as escrituras são claras. E nisso, eu não procuro concessões, espero não fazer trégua. As escrituras são claras. Homens nascem em pecado. Homens nascem radicalmente corruptos. Às vezes vou ouvir, você conhece algum tipo de música sobre você? Sabe que o mundo estaria cheio de paz se apenas crianças nos guiassem. Obviamente a pessoa que escreveu essa música nunca teve um filho. Deixa eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma criança de 4 anos. Ou mesmo uma criança de 3 anos. Vamos colocá-la em uma sala sozinha. Vamos dar a essa criança todos os brinquedos imagináveis. Quero dizer, apenas coloque um brinquedo após outro, na frente daquela criança. Então, enquanto fazemos isso, encontramos um brinquedo que a criança não quer. Então, colocamos o brinquedo de volta na mão da criança e a criança joga fora. Nós colocamos de volta na mão da criança e ela joga fora. E ela fica até com raiva e ela não quer o brinquedo. E ele joga fora e nós fazemos isso de novo e de novo. Para provar que a criança não quer o brinquedo. Mas eu posso fazer aquela criança querer aquele brinquedo mais do que todos os outros brinquedos que ele adora. Como? Eu trago outra criança da mesma idade para aquela sala e dou a essa criança aquele brinquedo que ela não queria. E o que acontece? Na Terceira Guerra Mundial. Agora eu quero que você olhe para isso. Agora nós rimos, eu conheço essa história, é engraçado, mas eu quero que você perceba uma coisa. Que essa é a razão para a Segunda Guerra Mundial. Qual é a razão? Para 30 milhões de russos morrerem na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Essa é a razão para que 6 milhões de judeus morram na Segunda Guerra Mundial. Essa é a razão para todos os assassinatos que vão acontecer hoje. Observe, você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar uma criança a ficar zangada ou brava, ou mesmo violenta. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Na verdade, você precisa gastar muita energia para ensiná-la a não mentir, a fazer o oposto. E é por isso que o mundo e suas ideias sociais são tão erradas, chega a um ponto absurdo. Absurdo, absolutamente absurdo, contrário à realidade. As pessoas dizem, não, você apenas torna a sociedade melhor e a criança será melhor. Você percebe, é difícil para nós porque não estudamos mais história. Se você mora nos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, você tem a vida mais rica e fácil que a história já conheceu.
E, no entanto, somos os mais violentos e encodidas nas pessoas satisfeitas. Não há contentamento em nós. Constantemente estamos insatisfeitos, queremos mais constantemente, em guerra constantemente, com raiva constantemente, deprimido, meu querido amigo. As pessoas dizem, bem, que a sociedade que deforma a criança, você não percebe do que a sociedade é feita? De adultos. Assim como uma criança, mais cedo ou mais tarde, todo esse problema tem que voltar ao homem e ao coração do homem, e esse é o problema. O homem deve ser mudado. Ele deve ser mudado porque ele é um pecador. A Bíblia diz que o homem ama a si mesmo mais do que a Deus. Que o homem ama os prazeres do pecado mais do que a Deus, mais do que a justiça de Deus. A Bíblia ensina que todos os homens nascem odiando a Deus. Eles são pecadores. Veja, nós não entendemos isso. É porque não temos urgência em compartilhar o Evangelho com a simpática velhinha da rua. Porque afinal ela é apenas uma boa velhinha. Não entendemos. Isso é por isso que nos levantamos em funerais e dizemos que as pessoas que nunca quiseram estar com Deus nessa terra estão em um lugar melhor, passando a eternidade com aquele com quem não queria estar aqui. Porque não entendemos isso. Não entendemos isso. E porque não entendemos isso, não entendemos o quanto estamos desesperados por uma redenção radical. Na verdade, porque não entendemos isso, não achamos que precisamos ser salvos, na verdade, apenas precisamos de ajuda. Nós achamos que precisamos de boa notícia, precisamos de bons conselhos, não precisamos do Evangelho, só precisamos de 10 maneiras de ter uma vida feliz e 5 maneiras de reduzir o estresse. Porque esse é o nosso problema. Nós não acreditamos nisso, e é por isso que dizemos, que ouvimos pregadores dizendo isso o tempo todo. Há um cara no meu caminho em Houston sorrindo no emprego. Sorrindo, Joe, diz que os pecadores não precisam ser informados que são pecadores. Eles conhecem o pecado. Eles não conhecem. Eles não olham para o pecado. Eles não olham para o cara do noticiário que hackeia alguém e dizem que sou um pecador. Não. Eles não pecam, eles cometem erros. Você peca, mas eles não. Eles fazem escolhas erradas. Eles têm dias ruins, eles têm hábitos ruins. Mas eles não são pecadores. Eles não são indivíduos que perseguem seus próprios desejos carnais à custa de todos e de qualquer outra coisa menos que eles possam ser ajudados em seus desejos carnais. Eles não são os pecadores que estão sob a influência desse mundo, porque esse mundo está dando a eles exatamente o que eles querem, que não é o que Deus, não é Deus. Eles não são os pecadores que estão sob a influência do príncipe da potestade do ar, porque eles amam o príncipe do potestade do ar. Eles são apenas pessoas que às vezes cometem erros. A Bíblia diz que eles são os filhos da ira. E nós também, se você entender que filho da ira, você entende que não precisa de bons conselhos, você precisa de boas notícias, porque não há boas notícias. Isso tudo é ruim. Não há esperança alguma. Estou morto. Estou sob a influência desse mundo que se opõe a Deus. E o príncipe das potestades do ar que se opõe a Deus. E o que é pior? Minha carne, meu corpo, minha mente, eles gostam. E eles querem. E eles não querem Deus. E eu sou um inimigo de Deus. E mereço a ira de Deus. A propósito, aqui está a nota de rodapé. Caso você esteja se perguntando por que muitas pessoas sentem falta disso, o amor para perguntar às pessoas que você conhece mesmo, que você conhece, você sabe sobre você salvo de Deus. Amém? Você precisa ser salvo da ira de Deus. Esse Deus santo e justo. Então ele acrescenta, porque todos pecaram. E no momento que Adão pecou, sua ofensa foi imputada a cada pessoa que seria concebida no ventre de sua mãe. E portanto, quando você se tornou um pecador, há mais de 100 mil anos, o pecado de Adão foi cobrado em sua conta. E muito antes de você foram concebidos, muito antes de você entrar nesse mundo, você já estava condenado. Você já está sob a ira de Deus. E você já é um pecador. Essa imputação do pecado de Adão foi imediata, aconteceu para toda a raça humana, de uma vez por todas. E esse ponto abrangente, eles iam para todos os membros da raça humana.
era realista no sentido de que éramos cobrados como se tivéssemos cometido aquele pecado. Era fatal porque trazia morte e era representativo no sentido de que aquele homem agiu em nome de muitos. Isso é reforçado mais 5 vezes aqui em Romanos, no capítulo 5. No versículo seguinte, se quero deixar seus olhos percorrerem a página do versículo 15 ao versículo 19, e quero que você veja o versículo 15, onde diz: pela transgressão de um homem, muitos morreram. Adão, na transgressão, trouxe a morte para todos, para toda a raça humana. Versículo 16, o julgamento surgiu de uma transgressão, resultando em condenação, no castigo divino e no julgamento de Deus sobre toda a raça humana. Versículo 17, lemos: pela transgressão de uma única pessoa, a morte reinou. E a morte reinou como um tirano cruel e governou a raça humana desde o tempo do pecado de Adão. É designado ao homem morrer uma vez só, e depois disso, o julgamento. No versículo 18, lemos em Romanos 5, através de uma transgressão, resultou na condenação para todos os homens. E, portanto, a condenação eterna e o castigo eterno foram declarados por Deus contra todos os membros da raça humana, muito antes de serem concebidos e nascidos. E em seguida, no versículo 19, lemos a desobediência de um homem, referente à desobediência de Adão. Muitos foram feitos pecadores, porque seu pecado foi imputado a cada pessoa e nós fomos acusados como culpados diante de Deus antes de entrarmos na raça humana. Essa é a doutrina da imputação, de que a ação de um homem é considerada como as ações de muitos outros. E é baseada em um princípio na liderança federal, que a ação de um chefe federal, um chefe representativo, afetaria a todos aqueles a quem ele representa. E Adão era o nosso representante, e suas ações seriam credenciadas a nós, e seriam imputadas a nós. E, portanto, seu único ato condenou toda a raça humana até o fim dos tempos, até a última pessoa que é concebida no ventre. E isso fala muito da santidade de Deus, que apenas um pecado condenaria toda a raça humana. Apenas um pecado por um homem e toda futura população do mundo seria julgada e condenada diante de Deus. É assim que Deus é santo. É assim que é pecaminoso um ato de rebelião contra esse Deus santo, que é levado a sério por Deus Todo-Poderoso. Um pecado por um homem e toda a raça humana foi condenada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com o qual Ele nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, vivificou juntamente com Cristo pela graça, foste salvo. Não há lugar aí. Não há nada aí. Não há nada. Deus viu em você, simplesmente não há lugar. Não há nada em você que se elevou acima do resto. Simplesmente não está lá. A resposta é mais Deus. Você está morto. Não me importa quantas vezes você já ouviu a ilustração. Você está afundando, você está se afogando, você está prestes a afundar. A última vez Deus joga um colete salva-vida, mas você tem que agarrá-los. Os mortos não agarram. Você é um cadáver em decomposição. Você não está quase morto, você não estava quase morto, mas você está morto. O que significa que a única esperança é a graça de Deus.